Fala galera, beleza? Murilo aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 4 erros mais comuns de quem está fazendo day trade. Então se liga aí porque eu tenho certeza que você vai gostar. Quando as pessoas me perguntam quais são os principais erros de quem está começando day trade, eu tenho um erro que eu já sempre começo falando sobre ele, né? Porque ele é talvez o erro mais comum e o erro mais, enfim, fácil de você corrigir se você está começando a fazer day trade, que é o tamanho da posição, né? Normalmente quem está fazendo day trade acaba entrando, né, nas operações com uma posição muito maior do que deveria, né, arriscando muito mais dinheiro do que deveria. E esse é o erro mais comum, eu acho, porque você fica ali, eu já falei até inclusive essa frase, em pânico ou eufórico a cada ponto que o mercado sobe ou desce, né? Então o tamanho da posição, né, ele é muito importante, então você não deve cometer esse erro. Não arrisque mais do que 2% em cada operação. Inclusive, se você quer uma dica de alguém que vive profissionalmente disso, arrisque 1% da sua posição, né? Arriscando 1%, você sempre vai se manter super equilibrado. Você vai conseguir analisar o mercado racionalmente, né, sem tomar nenhum tipo de calorão. 2% é quando você já quer ser um pouco mais agressivo. E não necessariamente a agressividade é boa, né? Ela não é necessariamente uma coisa boa, principalmente para quem está começando. Então, 2% é o limite. E se você quer realmente se manter equilibrado, tente pensar em trades na faixa de 1%. Assim, você vai conseguir deixar o seu stop loss na distância correta do mercado, você vai conseguir acompanhar o mercado de uma maneira bem tranquila e esperar que as coisas aconteçam da maneira que elas têm que acontecer. Segundo erro muito comum é que a maior parte das pessoas que começa fazendo day trade não sabe definir o stop, né? Então, elas definem um stop muito curto, né, que é aquele stop, enfim, qualquer movimento, qualquer ruído do mercado que a gente chama, aquele stop vai ser atingido, ou por outro lado, um stop muito longo, né? E aí aquele stop está tão longo que, enfim, o risco-retorno, ela não consegue nunca criar uma relação de risco-retorno de 2 para 1. O que é o risco-retorno? Eu sempre falo isso para a galera, você tem que entrar numa operação onde o seu potencial de ganho seja 200 e seu stop loss seja 100. Então, se der tudo errado, eu vou perder $100, se der certo, eu vou ganhar 200. Esse é o mundo ideal. Se você não conseguir, né, trabalhar com esse tipo de relação, a relação de 1,5 para 1 é uma relação possível, legal. Então você vai arriscar $100 para ganhar 150. As pessoas que estão começando não conseguem definir o stop loss da maneira correta, a uma distância adequada do mercado, né? Então, longe o suficiente de um suporte ou longe o suficiente de uma resistência para que elas não sejam estopadas num falso rompimento, por exemplo. Então, o que acontece? Elas definem mal o stop loss e aí com isso definem mal também toda a relação do take profit, né? De onde vai estar o objetivo, o target final. Porque imagina, se você coloca o stop loss muito longo, né? Muito longo, você vai ter que colocar um take profit, um objetivo de ganho também muito longo, para, né, ser 2 vezes aquele stop loss, 2 vezes a distância daquele stop loss, vai ter que ficar muito longe. Então esse é um erro muito comum, né? As pessoas, enfim, pecam nisso. Então, você precisa ter experiência, você precisa aprender muito sobre price action, muito sobre todo o comportamento do mercado para entender onde deve ser o seu stop loss, né? Entender o que é um falso rompimento, entender o que é uma tendência e como o mercado se movimenta em tendências para conseguir estabelecer um stop que seja adequado para aquela operação e para aquele dia e para aquele movimento de mercado. E já que a gente está falando de price action, eu acho que esse é o 4º erro mais comum, né, dos traders, enfim, que estão começando no day trade. As pessoas começam e o gráfico parece uma árvore de Natal, elas não aprendem sobre price action. Acredite em mim, os conceitos mais básicos de mercado são os conceitos mais importantes. Suporte, resistência, tendência e comportamento básico de mercado. O mercado de Forex vai se movimentar diferente do mercado de ações, né? O mercado de ações vai se movimentar diferente dos índices, que vai se movimentar totalmente diferente das commodities. Cada mercado tem o seu próprio comportamento de preços, né? Então, por exemplo, o Forex. O Forex é um mercado que se movimenta mais em bloco, né? Porque você está vendo a relação entre 2 economias, entre 2 moedas. Então, o mercado anda mais em bloco. Ele sobe, para. Então, a gente tem expansão, congestão. Tem esse tipo de movimento. O mercado de ações, ele anda mais com tendências em pivô de alta, né? Então, são tendências mais bem definidas. Então, cada mercado ele tem o seu price action, isso é price action, né? Cada mercado tem o seu próprio comportamento. E se você não entende muito bem de comportamento de mercado, você não consegue ser day trader, porque você precisa entender
todos os nuances, todas as premissas, né? Por que aquele mercado se movimenta daquela forma para criar uma estratégia ou para conseguir utilizar a estratégia que você está aprendendo da melhor maneira possível. Então, se eu tenho uma dica para você, entenda muito de price action puro, né? Entenda sobre, não os candles, claro, tudo isso é importante, mas sobre o comportamento de preço. Por que que um ativo se movimenta de uma forma, por que que outro ativo se movimenta de outra forma. Entenda como as coisas funcionam, porque assim você vai conseguir estabelecer e implementar a sua estratégia da melhor forma possível. O quarto erro mais comum, e esse é um erro que conforme você for tendo mais experiência, você não vai mais cometer, porque você vai poder fazer o que eu vou falar que é um erro, mas de uma maneira que você ganhe dinheiro, que é ir contra a tendência. Se tem uma coisa que eu ensino para as pessoas dentro dos meus cursos vá com a tendência. Ao longo do tempo você vai ganhando experiência e você vai aprendendo que existem operações contra a tendência, que elas são muito boas. Elas são, enfim, principalmente em mercados específicos como o mercado de Forex, você consegue achar boas oportunidades contra a tendência. Mas, de maneira geral, se você quer ganhar consistência, se você está procurando ser um day trader lucrativo, você deve começar sempre procurando movimentos a favor da tendência. Não tente achar um movimento onde é o topo do mercado, né? Aonde que eu vou vender? Aquele mercado está vindo em tendência de alta sem parar e você quer achar um lugar para vender. Não faça isso. Espere ele cair e compra. Por quê? Porque os gráficos, eles mostram o comportamento das pessoas. Quanto as pessoas estão dispostas a pagar por um determinado ativo. Então, se aquilo está subindo sem parar, é muito mais fácil você achar um ponto onde, quando cair, todo mundo, igual você, vai querer comprar. Pô, o mercado caiu, está subindo. Caiu um pouco, todo mundo que não entrou nessa alta vai querer entrar agora. Fala, pô, vou pegar essa oportunidade aqui. Então, se você quer ganhar dinheiro como day trader, tente procurar situações bem fáceis e bem simples de entrar no mercado em tendência. Né? Exclua todos os ativos que não estão em tendência e entre só nos ativos que estão em tendência. É muito mais fácil para você ganhar dinheiro assim, principalmente se você está começando. Então esses são os 4 erros mais básicos das pessoas que estão começando no day trade e que não estão conseguindo ganhar dinheiro. Eu acho que se você deixar de cometer todos esses erros, as suas chances de ganhar são muito grandes mesmo. Né? Eu estou te falando isso porque eu sei que realmente funciona. Você tem outros vídeos aí falando sobre dicas de trading e tal, e você vai perceber que todos esses conceitos eles funcionam se você começar a utilizá-los dentro do seu dia a dia como trader. Então siga, né, tudo isso que eu te falei, deixe de cometer esses erros se você está cometendo agora. Se você está começando, já exclua todos eles da sua lista, não cometa esse tipo de erro. Comece por uma conta demonstrativa se você está começando, porque é a melhor forma. E eu espero que você, enfim, tenha todo o sucesso que você está buscando dentro desse mercado. E além disso, dá uma olhada em todos os links que eu deixei na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que eles também vão te ajudar. Beleza? É isso, a gente se vê numa próxima, um grande abraço, valeu, tchau!